das obrigações que eu tenho com terceiros da empresa, pessoas que eu tenho data certa para pagar, e com o capital próprio, patrimônio líquido, que é o dinheiro do sócio, que também é uma responsabilidade da empresa. Essa grana veio para os ativos, mas tem conforto, né? Porque eu não tenho data para devolver. A gente brinca mais ou menos dizer assim, que o PL é como se fosse o dinheiro que você pegou emprestado da sua mãe ou do seu pai, né? Você deve, mas não tem data para devolver, né? Para alguns pais e mães. Não pode generalizar tudo, né? Mas seria mais ou menos isso. A interpretação do PL dentro da empresa seria essa. Eu não tenho data para devolver essa grana. Então eu tenho que entender isso. Ah, mas por que eu tenho que entender isso? Esses gráficos, eles acabam sendo uma espécie de resumo de tudo que a gente já falou. Sobre a questão de liquidez, proporcionalidade de endividamento. Né? Eles ajudam a gente a ter essa visão. Então, nos dá essa liberdade para ver a situação a situação patrimonial da companhia. Se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é neutra, e entendendo como que estão essas fontes de grana que financiam a empresa. Basicamente, o que a gente tem que pensar? Bom, para a empresa, quando a empresa pega dinheiro emprestado de terceiros, ela tem um risco. Risco do quê? De dar um quipriocó e aí ela não conseguir pagar na data do vencimento, certo? Então, é um risco dela não pagar. Por outro lado, o dinheiro do sócio não tem esse risco, porque eu não tenho data para pagar. Se a empresa perdeu, o sócio perdeu junto, certo? Então, para a empresa, quando ela está olhando o dinheiro dos outros, ela tem a questão do risco. Quanto mais dinheiro ela usa dos outros, maior é o risco dela. Por outro lado, a gente já viu isso em algumas questões, quando você usa o dinheiro dos outros, você ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Pelo menos a ideia é essa, né? Quando você tem um lucro, você olha para o teu lucro e se teu lucro ele é suficiente para bancar uma despesa financeira, por exemplo, eu tenho um lucro de 20%. Então, se o meu lucro é de 20% e a minha despesa financeira é de 10%, eu posso comprar esse dinheiro, né, pegar esse dinheiro emprestado e pagar os 10% porque eu ganho 20%. Então, 20, eu tiro 10, ainda sobra 10. Então, cada vez que eu uso o dinheiro dos outros, eu estou ganhando 10% em cima dele, porque o meu resultado é 20 e aguenta pagar 10, certo? A visão de dinheiro sempre tem que ser aquela visão de uma mercadoria. Dinheiro é uma mercadoria, tem custo, né? E aí tem que ver se dá viabilidade para isso, se vale a pena pegar ou não. Por exemplo, se a minha rentabilidade é de 5% e o banco está cobrando 10%, cara, se eu pegar o dinheiro, eu vou me matar. Eu não vou ter lucro para poder bancar essa despesa financeira. Então, aí eu tenho que ficar ponderando esses detalhes, essas coisas. E aí aqueles gráficos dão uma ajuda nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar para os gráficos aqui e a gente recomeçar. Esse primeiro gráfico, o que ele significa? Ele está significando que a empresa ela está numa situação positiva, né? Quando o ativo for maior do que o passivo, né? Olha só, ativo maior que o passivo, entendam esse passivo aqui, tá? Porque tudo isso aqui é passivo. Mas entendam esse passivo como passivo exigível. É aquele passivo que eu tenho que pagar, certo? Então você vê, olha, o tamanhozinho dele em relação ao capital próprio, tá vendo? Significa que a empresa está numa situação confortável, revela existência de riqueza própria da companhia, ou, né, que a empresa acabou de começar, colocaram bastante grana aqui no começo da empresa. O fato é que você vê que os investimentos que estão na empresa, eles têm origem, né, eles têm aqui a aplicação deles muito mais do dinheiro dos sócios do que o dinheiro de terceiros. Quem são esses terceiros, professor? Fornecedor, bancos que te emprestam dinheiro, empréstimos, né? Salários a pagar, impostos a pagar, tudo aquilo que eu tenho que pagar e que eu não paguei ainda. Então, se eu não paguei ainda, a grana está aqui, sendo trabalhada, sendo utilizada. Então, esse cara aqui está me financiando de alguma forma. Você vê, até o funcionário que trabalha na empresa ajuda a financiar a empresa. Por quê? Porque ele não trabalha e ganha na sequência. Ele trabalha e vai receber só no quinto dia útil do mês seguinte, né? Com exceções daquelas questões do vale e tudo mais. Mas você concorda que com isso a empresa tem tempo para trabalhar com esse dinheiro, né? Se ela tivesse que pagar logo no dia seguinte, ela não teria. Então, você tem aqui todos esses caras ajudando a financiar a operação. E nessa situação, ela está positiva. Aí, nessa situação, professor, está extremamente, até exageradamente positivo, porque aqui ela está dizendo que não tem nada de dívida com ninguém. Isso aqui
é algo surreal, tá? Isso aqui é uma situação surreal. Ela pode acontecer quando a empresa acaba de nascer, aí você pega o dinheiro, coloca no caixa e é aquele momento, sabe? Quando o sócio acaba de colocar dinheiro na empresa, porque, poxa, se você contratar um funcionário, já vai ter um vermelhinho aqui de salários a pagar. Se você tem impostos, tua operação tem impostos, vai ter um negocinho vermelho aqui para pagar de impostos. Se você comprou mercadoria a prazo, vai ter um vermelhinho aqui de mercadoria para pagar, né, de fornecedores. Então, aqui é uma situação mais atípica, mas ela pode acontecer. E aí, qual que é a minha interpretação? Que a empresa, né, tudo que está investido na empresa veio dos sócios, e mais ninguém. Né? Ah, professor, eu poderia ter uma situação dessa normal dentro da minha companhia, só se a tua empresa pagasse tudo à vista, comprasse tudo à vista e tudo que ela fosse fazer, ela antecipasse o dinheiro. Ah, vai ter funcionário. Não, funcionário trabalhou, já recebe no dia seguinte. Eu não quero ficar devendo nada para ninguém, né? O cara que faz isso é doido, né? Mas, enfim, pode existir. Mas essa é uma situação de liquidez, né, altamente positiva. Não há, né, o grau de risco é todo do sócio pela empresa, né? E aqui? Aqui, né, o gato subiu no telhado. Aqui o problema é grave. Por quê? Você não tem mais nada de dinheiro do sócio. Como é que essa situação acontece? Essa daqui, por incrível que pareça, é mais comum. Essa é mais comum do que essa. Por quê? Nessa daqui, chegou num nível que tudo que o sócio colocou na empresa virou fumaça, virou pó. Então, imagina que o sócio colocou lá 5 mil reais. Aí foi tendo prejuízo, zerou os 5 mil reais. Ele tinha 5 mil e teve 5 mil de prejuízo no acumulado, zerou o PL dele. Então, quando eu olho para os ativos, eu só estou enxergando uma coisa: dinheiro de terceiros aqui aplicado. Porque todo o resultado que se perdeu consumiu o dinheiro dos sócios. Então, o sócio é que foi pagando a conta. Né? Vamos imaginar aquela situação que eu falava lá nas aulas presenciais. Eu falava, gente, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou lá com um dinheirinho, estou com R$2, vou lá e compro um saquinho de amendoim salgado por R$2, e aí eu vou vender esse saquinho por R$3. Comprei por 2, vendi por 3 e ganhei 1. Então, eu estou gerando riqueza, e a partir que eu consigo girar esse 1, vai aumentando o meu PL. Meu PL vai ficando maior, porque é ali que vai ficando armazenado aquele lucro. Esse 1 vai sendo demonstrado no meu PL, e esse 1 está lá no meu caixa, né? Está lá no meu ativo. Então, à medida que meu ativo vai aumentando, cada vez que eu rodo e vou girando, lembra? Faturamento. Comprei por 2, vendi por 3 e ganhei 1. Comprei por 2, vendi por 3 e ganhei 1. Esse ativo vai aumentando. Entra um no caixa, entra mais um no caixa, entra mais um no caixa. Onde é que está a contrapartida? Está lá no PL, aumentando o lucro, aumentando o lucro, aumentando o lucro, aumentando o lucro. Então, o ativo está aumentando, aumentando o lucro. Mas pode acontecer o contrário, você levar na cabeça. Por quê? Comprei por 2, vendi por 1, perdi 1. Cadê esse 1? Não está aqui no meu caixa. E lá no PL, um negativo. Ah, fiz a besteira de novo. Comprei por 2, vendi por 1 e perdi 1. Cadê aquele 1 que estava aqui no caixa? Desapareceu. Aonde é que vai reduzir? No PL, um negativo. Até que vai rodando negativo, o que acontece com o PL? Tudo que você colocou na empresa, sumiu. E o que sobrou de ativo? É o que o passivo está alimentando. Os fornecedores, com mercadoria de estoque, salário a pagar, que está aqui. Então, fica naquela situação do vermelho ali, ó. Todo ativo, todo passivo. Certo? Então, aquele momento ali, você pode falar, o dono não tem mais nada na empresa. Ele administra a empresa, ele é responsável pela empresa, ele é acionista, investidor da empresa, mas não tem mais nada na empresa. O que ele teria que fazer? Teria que pegar dinheiro do bolso e fazer um novo depósito na empresa, um novo aporte na empresa, colocando grana lá dentro, uma vez que ele zerou as reservas dele, ele zerou. A grana que ele pôs no investimento, ele perdeu. É como alguém que coloca dinheiro comprando ações na bolsa e perde tudo. O valor das ações zera, ele fica no zero. Aí o que ele faz? Se ele quiser continuar investindo na bolsa, ele vai lá e coloca mais dinheiro comprando mais ações. É essa lógica que a gente tem que ter quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó. Tá certo? E esse gráfico aqui? Esse aqui é aquele famoso aberração. Por que ele é aberração? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele estava nessa situação, ou seja, todo o valor que ele tinha de PL zerou, tudo que ele tinha de PL virou fumaça,
ele tinha 5 mil, deu 5 mil de prejuízo, ficou 0 a 0, tá certo? E a partir do primeiro mês, do primeiro dia, logo depois de fechar esse balanço, os prejuízos continuaram. E aí, se o prejuízo continua, o que, que acontece? Acontece isso daqui, ó. Significa que ao invés dele ter um dinheiro do sócio, ao invés da empresa, olha que coisa doida, gente. Ao invés da empresa estar devendo para o sócio, igual isso aqui, ó, aqui a empresa deve para o sócio. O sócio ele é um credor, origem de dinheiro aplicado na empresa, certo? Então a empresa deve para o sócio. Por isso que ativo é devedor e tudo que está desse lado é credor. Porque tudo que está no ativo deve para os passivos, deve para o PL. Ah, por que, que deve? Porque foi daqui que saiu para investir aqui no ativo. Então, saiu do passivo para investir no ativo. Ao invés da empresa estar devendo, agora é o sócio que deve para a empresa. Olha que doideira, porque agora está negativo. Então, imagina aquela situação que nós falamos antes. Ah, 5 positivo, 5 negativo, zerou. Aí no mês seguinte deu 1.000 negativo. E não tem PL, está com 1.000 negativo. Ele deixa de ficar do lado do passivo e ele volta para o ativo. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: ó, agora, querido, o PL tem que pagar o ativo. De que forma? Sócio, põe grana aqui dentro. Põe grana aqui dentro que agora você está no vermelho. Ao invés da empresa estar devendo para o sócio, agora é o sócio que está devendo para a empresa, para tapar o buraco que está abrindo ali dentro. Certo? Quando isso aqui acontece nas empresas, né, quando esse cenário aqui acontece, quando o PL fica do lado do ativo, quando você vê essa aberração aqui acontecendo, ó, nós chamamos de passivo a descoberto. Por que, que ele está descoberto? Olha que legal isso, galera. Por que, que o passivo está descoberto? Né? Pensa numa coberta, né? Está chegando friozinho agora, fica fácil para a gente pensar, né? Pensa numa coberta, você está com um cobertorzinho pequeno, aí você dá aquela subidinha aqui para dar aquela esquentadinha, teu pé começa a tremer de frio. Meu Deus, que frio! Aí você puxa o cobertor para baixo, aí aquele frio aqui, o negócio aí você puxa, é um passivo descoberto. O que significa? O cobertor é muito pequeno, não cobre tudo. Essa é a lógica dessa palavra. Por quê? Olha só. O meu cobertor é o meu ativo, ó. É esse cara que eu tenho que fazer dinheiro. Então, aqui dentro tem estoque, tem dinheiro, tem contas a receber, tem imóveis imobilizados, tá tudo aqui, ó. Tudo que eu tenho tá aqui. Ele está dizendo o seguinte, que esse aqui é o cobertor para tapar esse corpão inteiro aqui, ó. Ou seja, se eu vender tudo que tem aqui, não paga dívida, não paga fornecedor, salário, não consegue pagar todo mundo. Então, o que ele tem não paga todo mundo. Por isso que é um passivo a descoberto. Porque a cobertinha aqui chamada ativo, ela é curta para o tamanho do passivo que ficou. Por isso que o ativo fica o patrimônio líquido fica desse lado, porque precisa de grana. Ô sócio, põe grana aqui, ó, para ajudar a pagar o passivo, velho. Se eu vender tudo aqui, não vai, tá vendo? Então o sócio vai ter que entrar com a mão no bolso para trazer dinheiro para ajudar a pagar o passivo. Ó. Esse pedacinho aqui dá, mas esse outro pedaço aqui não dá, não. Alguém tem que pagar a conta, vamos chamar o sócio para fazer a colaboração. Traz a caixinha aí. Vocês entenderam que legal? Então, isso é o que é passivo descoberto. Opa, travou tudo? Ai, meu pai do céu, eu falando aqui. Vocês estão online aí, galera? Meu Deus, vocês conseguiram pegar minhas últimas palavras? Ah, então tá bom. Deixa eu ver, tem umas perguntinhas aqui. A Raquel, professor, essa situação acontece quando se tem prejuízo e se usa o dinheiro do sócio para repor? Essa situação acontece quando tem prejuízo e aí precisa do dinheiro do sócio. Ele não colocou o dinheiro ainda. Por isso que está no negativo. Então, ao invés do PL estar do lado do passivo, lá, né, do lado direito, ele vai lá para o lado esquerdo e fica embaixo do ativo. Por quê? Porque está falando assim, o sócio, põe grana aqui, velho, põe grana aqui. Aí, na hora que o sócio põe dinheiro para tapar o buraco, aí o PL volta para o outro lado, né?
Por quê? Porque aí entrou dinheiro no ativo. Então, o ativo aumenta, porque pôs dinheiro, e aí o PL, que estava negativo, fica positivo de novo. Entendeu? Gabriel, professor, no balanço, esse resultado negativo é uma conta abaixo do capital. Isso, a conta de prejuízo, exatamente. Ou tira da conta do capital social mesmo. Não, permanece, a conta do capital social não se mexe na contabilidade, ela fica lá congeladinha, tá bom? E aí você tem um prejuízo acumulado. Então ele fica, o prejuízo ele é negativo e o capital social fica positivo. Então um menos o outro no total do PL. Então quando eu pego o total do PL, ele tem o capital original, sócio, e ele tem os prejuízos acumulados. E aí é onde que fica. Legal? Muito bem. Então vamos voltar lá. Então ficou claro isso daqui, né? Ficou bacaninha, né? Aqui eu tenho o cobertorzinho pequeno que não tampa todas as obrigações, e aí eu tenho um passivo que está descoberto. Então tem que chamar o sócio e falar: sócio, você está no vermelho aqui, sócio. Você precisa pôr dinheiro para você voltar para cá, para você voltar a ficar aqui, ó. Precisa pôr dinheiro para você voltar para cá. Né? Na hora que ele vai pôr o dinheiro aqui, ó, ele vai pôr o dinheiro, o azulzinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e empurra ele para cá. Aí ele fica aqui desse lado e o azulzinho fica aqui. Então ele tem que preencher esse espaço aqui para ficar só azul e ele voltar para esse lado aqui. Ele tem que pôr grana dentro do negócio. E esse cara aqui, meu, que doideira. Isso daqui, galera, quando isso aqui acontece, sabe o termômetro de insolvência de Cannes? Já explodiu. O termômetro já estourou, já não tem mal o que fazer. Quando está nesse negócio aqui, você já está na época da falência, você já está num processo né? Acabou a empresa. Por que acabou a empresa, professor? Porque, olha só, né? Não tem mais ativo, ó. Não tem mais ativo. Ó. Cadê os ativos para eu poder vender aqui, ó? Né? Você não tem mais nada, só tem dívida. E aí os caras que a empresa ficou devendo, fornecedor, bancos, tudo que está devendo, eles vão para cima do sócio agora, porque eles não tem mais, a empresa acabou. O que tinha já foi vendido, pagou-se as contas, sobrou isso aqui. É a mesma coisa que esse gráfico aqui, aí eu vendo todos os ativos, pago o que dá, e aí o que sobra é só a dívida que não dá para pagar mais. E aí eu tenho que enxergar no sócio. Por isso que quando você vai pegar dinheiro emprestado do banco, o que o banco faz? Ele olha isso daí e ele fala assim, então, eu vou te emprestar dinheiro, só que é o seguinte, eu quero uma garantia real. Eu quero que os donos da empresa me deem o seu aval. O que é aval, professor? Um avalista é aquele que diz o seguinte, se ele não pagar, eu pago. Ou seja, é um tonto. Desculpa aí se alguém falar isso, não pode. Oh, meu Deus. É um cara que está dizendo para você que ele assume, ele bate na mesa. Vou fazer isso, não vai perder tudo. E aí ele fala, eu vou pagar. Geralmente é naquele momento que o cara está embriagado, no churrasco, ele tomou todos, porque não pode, né? O cara vai assumir a dívida dos outros. Eu tenho o seguinte dilema, se você está pensando em ajudar alguém, ajuda assim, dá o dinheiro pro cara. Não assina como avalista, não. A dor de cabeça é maior. Por quê? Porque você está assumindo a bronca. Quando o banco vai emprestar dinheiro para a empresa, de quem é a dívida? Da empresa, não do sócio. Mas o banco, não nasceu ontem, ele fala assim, então, é o seguinte, a gente está emprestando esse dinheiro para a empresa, porém, eu quero que os donos da empresa assinem como avalistas. Por quê? Porque se a empresa virar fumaça, eu vou lá no avalista e executo o avalista. Então, assim, o sócio não vai escapar, não. Eu vou lá buscar o sócio. Óbvio que o banco vai falar assim, eu quero o sócio como meu avalista, mas o sócio, você tem que ter grana, né, velho? Você tem que ter alguma coisa na tua vida aí. Cadê o seu imposto de renda? Me dá o seu imposto de renda, que lá no imposto de renda fala tudo que você declarou que você tem. Casa, carro, papagaio, periquito, frieira no pé, tá tudo lá declarado. Uma vez eu falei isso, o aluno falou, professor, tem frieira no pé no imposto de renda? Quase que eu joguei no sapato mesmo. Mas aí tem lá, né? Tá tudo lá os ativos. Aí o que você faz? Você entrega isso para o banco, aí o banco fala, beleza. Aí ele assina lá. Quando a empresa chegar naquela situação, o que os bancos fazem? Vai lá e executa o sócio tomando o que é dele. Então a gente sempre fica aquela, não, né? O sócio ele fica
É limitado ali, é o que ele investiu, perdeu a empresa. Hum. Geralmente, quando isso acontece, os sócios foram avalistas, então eles não vão perder só o valor que eles colocaram na empresa, vão perder coisas pessoais ali, patrimoniais. A gente brinca, mas a coisa é certa, a gente que se mata por conta de um troço desse. Então, a coisa é muito complicada. Pegar dinheiro emprestado, né, para quem nunca teve dívida na empresa, não é tão difícil. Mas vocês vão ver a burocracia que amarra tudo. Você tem que dar 1.000 garantias, né? Então, você vai pegar lá 100 mil reais, você vai dar 150 mil de garantia, né? Então, é pesado isso. Infelizmente, no Brasil, esse troço é desleal, né? Por que ele é desleal? Porque a gente acabou de falar, esse dinheiro tem um custo. Então, você vai pagar 10%, né, ou 15%, e você, às vezes, tem uma empresa que não gera isso de lucro para o sócio. Gera o quê? 7%. Se gerar 7%, você empresa é top, né? Se estiver gerando 7%. E aí você vai pagar 10% para o banco ao ano, como? Né? E detalhe, né? O banco está todo protegido. E o sócio está totalmente exposto. Então, esses desequilíbrios dessas situações é que são complicados dentro do processo todo, certo? Mas isso é uma coisa bacana para vocês explorarem depois. Tem muita temática para isso. Tá meio travando ou só o meu? O meu também, o meu também. Ah, sério mesmo que a internet tá sacaneando na sexta. Você sabe o que acontece? Eu acho que eu sei por quê. Sexta-feira, nego embarca no Netflix, nego embarca nas lives dos artistas, né? Aí começa, você vai carregar coisa, entendeu? Não é fácil, não. Mas você tá todo mundo aí, gente? Beleza. Se alguma coisa que vocês perderem aqui, vocês me dão um toque. É as lives da vida, Alex. Então vamos lá agora, vamos voltar para cá. Qualquer coisa vocês me gritam aí. Bom, então os gráficos têm essa função, né? Eles nos ajudam a ter uma visão mais rápida e objetiva, né? Sobre a situação patrimonial da empresa. Agora vamos falar um pouquinho sobre análise horizontal e análise vertical, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre análise horizontal e análise vertical. E uma forma mais prática e objetiva mostrando, né, como que funciona o negócio. Então vamos aqui comigo, antes de eu começar a mostrar ali nos números. Ó, pega o bizu. Olha só, como é que funciona a análise horizontal e a análise vertical? Funciona assim, ó. Na análise horizontal, né? Na análise horizontal, você vai sempre estar observando como é que foi a evolução ou involução, né, dos números do balanço da DRE durante os anos que passaram. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a análise horizontal, ela é uma análise temporal. Ela permite uma avaliação, né, um estudo sobre o que aconteceu com o patrimônio da empresa durante os anos. Então, basicamente é assim. A gente vai lá, pega lá os últimos 5 anos, por exemplo, da empresa, os últimos 5 balanços da empresa. E aí, no primeiro ano, a gente chama aquele ano de base 0, base 100 ali. Por quê? Porque a partir daquele ano eu vou começar a comparar o que aconteceu com as contas, se aumentou, se diminuiu, se aumentou, se diminuiu. E aí eu consigo ter uma visão histórica de como é que as contas patrimoniais oscilaram, se elas aumentaram ou diminuíram muito de acordo com cada ano. E dá até para fazer uma média desses últimos anos. Qual que é a ideia? É uma forma de você avaliar o desempenho, né, a movimentação desses patrimônios, dessas contas dentro da empresa, certo? Então, ela tem uma funcionalidade muito legal para você poder enxergar, entender como é que está se comportando a movimentação patrimonial a cada ano que se passa. Isso é uma análise horizontal. E aí eu vou ensinar para vocês, vou mostrar lá como é que faz a continha e tudo mais. Que é simples também, vocês vão ver que é fácil. Para isso tem que pegar minha HP ali, esqueci na bolsa. E a análise vertical? A análise vertical é em pé. Como é que funciona a análise vertical? A análise vertical, eu vou sempre pegar o valor total
e eu vou comparar os outros valores que compõem o valor total. Então, por exemplo, total do ativo. Total do ativo. Quanto que representa o ativo circulante para o total do ativo? Quanto que representa a caixa de bancos, o valor total do caixa de bancos em relação ao total do ativo, né? Você vai estar vendo uma espécie de peso. Qual que é o peso do caixa em relação a todo o ativo? Qual que é o peso do estoque em relação a todo o ativo? É uma espécie de proporção que você está analisando. Aí você fala assim, mas para que isso, professor? Imagina que quando você está olhando o balanço e você começa a enxergar essas proporções, você começa a ver onde que está concentrada a grana investida no ativo. Então a gente pega lá, bom, um ativo. O ativo tem duplicatas a receber, tem caixas, bancos, duplicatas a receber, estoque, imobilizado. Aí você fala assim, como é que está concentrada essa grana? Onde é que os esforços financeiros da empresa estão concentrados? Aí você vai olhar e falar, nossa, 60% está no ativo, mais 10% está nos estoques, né? E eu tenho ali mais 30% em duplicatas a receber. Então você fala, pô, tá bem concentrado no imobilizado, né? A empresa fica pesada ali, muita grana parada no imobilizado ali, né? Máquina, equipamento, essas coisas. Então, isso te ajuda a entender aonde que está concentrada a grana e aí a nossa preocupação, porque toda a grana na empresa precisa girar, lembra? Giro do ativo? Ou seja, a grana da empresa ela tem que estar funcionando ali. Comprei por um, vendi por dois e ganhei um. Dinheiro parado não gera resultado. Então eu preciso fazer com que a máquina esteja rodando. Quando eu olho a concentração de dinheiro em determinadas contas, eu preciso ver quanto tempo que essa grana fica parada ali. Eu contei imobilizado, beleza. Tem muita grana imobilizada? Tem. As máquinas estão mandando bala, estão produzindo, né? Eu estou usando esse troço, ou ele está lá, obsoleto, tem máquina parada, parque industrial parado, eu tenho uma frota, a frota está parada, eu tenho uma transportadora, eu tenho lá 10 caminhões, tenho 5 caminhões parados. Isso na contabilidade é grana parada ali no ativo, né, no imobilizado. E aí, se essa grana não está funcionando, não está rodando, vai me matar esse negócio, né? Então, esse negócio tem que estar rodando. E aí, a análise vertical me ajuda a ver isso, a entender a concentração desses valores, onde é que essa grana está ficando parada. Da mesma forma no passivo, onde é que é a origem, onde é que está concentrada as origens de dinheiro? Está concentrado em empréstimo, está concentrado no PL, né? A gente acabou de ver que tem diferença. Pô, qual a diferença do dinheiro ser a maior quantidade do dinheiro sair do PL do que sair dos empréstimos? Qual que é a diferença? Risco e custo. Quanto mais grana dos outros, vou pagar por essa grana. Então você começa a ver uma análise vertical que te mostra onde que tá essas proporções, te ajuda a você de cara bater o olho e começar a já perceber, tem coisas que tem que ser trabalhada aqui. E é muito legal, porque você pode comparar. Você faz uma análise vertical no balanço da tua empresa, faz uma análise vertical no balanço da tua concorrente. Aí você fala, caraca, meu, olha lá, os caras têm 60, têm 30% da grana investida no imobilizado, eu estou com 60. Cara, será que eu não estou muito pesado? E aí eu não estou girando por conta disso, né? Ficou pesado ali, eu tenho muito ativo. Por que eu tenho tudo esse ativo? Né? Será que não é melhor dar uma vendida nisso, pôr no caixa, girar isso daí? Tanto é que tem, por exemplo, redes de supermercado que não tem prédio. Eles alugam o prédio, eles não gastam dinheiro para imobilizar no prédio. Né? A estratégia deles é catar grana e colocar no estoque, para girar. Para eles é melhor alugar do que ir lá. Tem 2, 3 milhões num prédio onde o mercado está estralado. Não, ele vai lá, faz um contrato de 10, 15 anos de aluguel e a grana que ele ia pôr ali dentro, ele trabalha com a grana. Estratégia. Agora, por exemplo, McDonald's tem outra estratégia. Qual que é a estratégia do McDonald's? É uma estratégia imobiliária. Por quê? Porque ele cobra aluguel dos caras que são os parceiros. Ó, que parceria boa, né? Então, ele vai, ele compra um imóvel bem localizado e aí ele pega o cara e vê lá quem que é o cara que quer usar a franquia dele, né? Eu quero. Então, beleza, tá aqui, ó, você tá aqui
né? Você vai participar, tudo, você vai ser McDonald's aqui nessa cidade, porém, você vai pagar o aluguel, né? Dessa região aqui que eu estou te fornecendo esse imóvel para você. Então, os caras ganham também dinheiro na parte imobiliária, e não é barato. Historicamente, é caro. Mas é a estratégia dos caras. Então, você percebe, se você pega um balanço e vê uma concentração de dinheiro em imobilizado do McDonald's, pegar o balanço do McDonald's, você vai ver lá, pô, quanta grana no imobilizado! Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Ele está fazendo girar? Tá, porque tá tudo alugado. Todas as franquias deles estão alugadas. Então, aquela grana está voltando para o caixa dele. Ele está fazendo dinheiro com aquele dinheiro. Essa é aquela visão que a gente tem que ter quando olha, né, a proporcionalidade. Isso te chama atenção e aí você analisa, você compara, certo? Rapaz, quanta pergunta. Pera lá. Cadê? Tá tendo live no workshop? Ah, não, né? Tô competindo com live de novo, meu Deus do céu. Vai comparando, vai ser em percentual. Isso, exatamente, Nicolas, em percentual. Vamos ver agora já em modelo prático. Oi, Deus. Sou eu de novo. Como a pizza está distribuída, né? Deu fome agora. A Bia, não estou entendendo, muito confuso. Sor, faz um resumo do vertical e horizontal para anotar. Então vamos lá, vamos agora usando os números. Perda de dinheiro com a depreciação. Perda de dinheiro com a depreciação? Não, cuidado com essa visão de perder dinheiro com a depreciação. Depreciação, ela vai representar o desgaste do bem, o consumo do bem, né? Eu poderia falar que eu estou perdendo dinheiro com o não uso do imobilizado, mas a depreciação é natural, vai ter o desgaste, né? Então, assim, você vai ter essa perda. De qualquer jeito, esse ativo vai se perder, vai envelhecer. Agora, eu estou olhando aquela grana que está ali empatada, tem que ver. Está girando? Está voltando dinheiro? Né? O Rian também, não estou entendendo bulufa nenhum, professor. Muita informação, a Beatriz está falando. Professor, freia aí, pelo amor de Deus. Análise vertical é boa para tomar decisões estratégicas. Sim, Amanda, verdade, vamos ver isso. O Caio, isso na vertical ou na horizontal? Nos dois lados. Murilo, ele não por porcentagem por produto, né, professor? Não, Murilo, aí a gente está falando sobre percentual de produto, porque se fosse percentual de produto, aí eu estou falando de margem bruta, margem líquida, aquelas negócio de margem de lucro, né? Nesse caso, não é margem de lucro. Legal. Agora, então, vamos colocar isso na prática, né, para ficar mais fácil. Né? Saudade de fazer balanço DRE, Carol. A gente volta a fazer balanço DRE. Então, vamos lá, ó. Então, acompanhem comigo. Primeiro, análise. Aqui eu vou fazer uma análise com vocês vertical. Legal? Essa vai ser uma análise vertical. Eu vou dar aqui os números prontos para vocês fazerem comigo a continha. Então, ó, deixa eu pegar minha calculation aqui para acompanhar com vocês. Onde está você, calculadora? Achei. Voltei. Ó, façam a seguinte continha comigo, ó. Acompanhem aqui com o tio. Tá todo mundo vendo a minha telinha lá, né? Beleza. Só para confirmar aí, porque como tá esse negócio de travar. Ó, veja que vamos primeiro explicar o que está acontecendo aqui. Veja, aqui é um balanço patrimonial. Então você tem o ativo. Aí aqui ele resumiu, porque ele colocou o total do circulante. A gente sabe que dentro do circulante tem contas, caixa e bancos, estoque, clientes. Mas aí nesse exemplo ele já somou tudo. Ele pegou o total do circulante, certo? E aí ele chamou o total de permanente, que é o total de todos os nossos ativos não circulantes, tá certo? Que aí, aqui dentro, ó, ele está somando no permanente investimento, imobilizado, intangível. Daí você vai me perguntar, professor, mas por que está diferente quando eu olho o balanço da empresa? Porque naqueles balanços que a gente olha, igual a gente está acompanhando da Renner, eles seguem os padrões contábeis, que eu sou obrigado a seguir. Esse modelo é um modelo gerencial. Então, estou falando de contabilidade gerencial, eu posso dar uma adaptada na formatação dos números, na forma de apresentar, como ali ilustro no livro. No livro ele já está pegando o circulante e está chamando aquilo que não é circulante de permanente. A gente poderia falar de licença poética, né?
O administrador, o gestor, ele pode pegar os números do balanço patrimonial e fazer uma planilha mais simples que ele possa, né, trabalhar, tá certo? Então, é esse o modelo que a gente está enxergando agora. Ó. Então, vamos entender. Aqui, então, é o total do circulante, que a gente já sabe que aqui dentro tem um monte de conta contábil aqui dentro. Ele pegou o total aqui. Ah, professor, mas para fazer análise vertical horizontal tem que sempre fazer nesse modelo? Não, não precisa, tá certo? Se você quiser pegar conta por conta, você consegue de boa, tá? Só vai ter mais conta para você fazer essa análise, certo? Aqui é um jeitinho que ele fez para simplificar. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço a conta, gente? Olha que legal, que molezinha que é, ó. Você vai fazer o seguinte, tá vendo aqui o total do ativo? Ó, tem 11.318, não é? O que a gente faz? Nós temos que deixar uma coluna. Nós temos que deixar uma coluna, tá vendo? Ó, em branco do lado do número, tá? Vai ser o nosso percentual de análise vertical, ó. Tá vendo? 2 percentuais de análise vertical. E depois aqui a gente vai ver a análise horizontal. Então, esquece essa última coluna por enquanto. Nós vamos analisar primeiro essas duas colunas aqui, tá bom? Aqui já está com os números preenchidos, para a gente poder acompanhar. Então, por exemplo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma análise vertical no ano de X1, tá certo? No ano de X1, eu quero fazer uma análise vertical do valor, né, do circulante em relação ao total. Então, qual que é a conta? Eu vou pegar lá 6.000, faça uma conta comigo, 6.480, certo? Pega 6.480 e divide por 11.318. Sempre você vai pensar assim, ó, na análise vertical, na análise vertical, você sempre pensa assim, ó, se quiser até deixar anotado isso no canto. Na análise vertical é sempre o menor pelo maior, o número menor pelo número maior. Aí, depois vezes 100 para achar o percentual, certo? Na análise vertical, é sempre o número menor dividido pelo número maior e vezes 100. Por quê? O que você está fazendo? Você tá descobrindo quanto que esse número menor está dentro do número maior. Qual que é a proporção dele. Legal? E aí você vai chegar nessa continha, então. Olha só que legal, né? Você vai pegar lá 6.480 dividido por 11.318 vezes 100 deu 57,2. Tá vendo? Faz a mesma conta com o permanente agora, ó. Pega lá 4.838 e divide por 11.318. Aí faz vezes 100, 42,75. Aqui arredondou para 8. Ó. Pintar uma casa só na vírgula. Então fica 42,8, tá certo? Ah, tá vendo aqui nessa parte, ó, investimento imobilizado e intangível? Isso daqui, gente, ele nesse modelo gerencial que nós estamos olhando e observando, ele abriu o total do permanente nesses três caras aqui, tá? Então, investimento imobilizado intangível, se você somar esses três caras, vai bater com 4.838, tá bom? Então, na realidade, o total do ativo que você está vendo aqui, ó, ele é 6.480 mais 4.838. Ele está pegando esses dois. Tá vendo as letras maiúsculas aqui, ó? Tá vendo as letras maiúsculas? Tá vendo esse que está em itálico, né? E só o primeiro em maiúsculo? Esses três caras aqui, se você somar os três, ele bate com esse cara aqui, ó. Tá bom? Foi o jeito que eles fizeram de forma gerencial. Para quê? Para poder abrir somente o que era permanente. Então, a ideia de quem fez, né, esse trabalho, a ideia de quem fez esse trabalho, ele estava com a seguinte preocupação. Eu preciso olhar de uma forma rápida o circulante e o não circulante. Só que o que me preocupa na minha empresa? O não circulante. Porque o que está no circulante está circulando. Né? Está comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Então, ali é fazedor de dinheiro. Ali é fazedor de dinheiro. O circulante é fazedor de dinheiro. E o não circulante?
Esse aqui, se eu não cuidar, ele me mata, porque o dinheiro fica parado ali dentro. Né? E dinheiro parado, você está pagando por esse dinheiro. Né? Está perdendo esse dinheiro parado. E aí eu tenho que olhar o que é que está parado para ver se está sendo útil para fazer o circulante rodar. Ou seja, se é uma máquina que está produzindo, está todo mundo produzindo, é um veículo, está sendo utilizado, está em pleno emprego, está sendo utilizado para caramba. Comprei caminhão, caminhão não para, vai e vem, aproveita o frete. Comprei carro, carro não para, leva atrás. Tudo que eu comprei de imobilizado tem que estar sendo utilizado. Essa foi a preocupação, então, de pegar o permanente e quebrar, abrir. Ó, né? Mostra lá os 3 permanentes. O que são? Para poder ter uma visão gerencial do negócio. Tá bom? Na HP é só usar. Exato, Amanda, exatamente. Por isso que nós amamos a HP. Né? A HP é linda. Né? O Éder ensinou vocês a usar esse daqui? Que maravilha. Então, quem já tem a HP 12C, linda, maravilhosa, é só pegar o valor, né, e colocar. Nem o Éder explicou para vocês. Aí você não tem nem que ficar fazendo um dividido por outro vezes 100. Ele dá direto para você. Tá bom? A vertical, sempre o número maior pelo menor? Não. A vertical, Murilo, é o contrário. Sempre o número menor pelo maior vezes 100. É o contrário aqui, hein, Murilo? Ó, inverte aí. O Paulo também questionando. Liquidez corrente fica baixa também se tiver muito ativo permanente? A liquidez corrente tende a baixar quando você põe muita grana no permanente, tá? Ah, legal. Muito bom, né? Essa parceria, essa dobradinha. O Éder vai explicando, vai usando as ferramentas da calculadora HP, isso é útil pra caramba. Então vamos voltar lá, vamos voltar cá. E aí, então, funciona assim, ó. Eu vou pegar os 975, divido por 11,318 vezes 100, 8,6. Imobilizado, 27,5. E aí eu faço isso para todos. Por que esse aqui deu 100? Porque se eu dividir 11,318 por 11,318, ele por ele mesmo vezes 100 dá 100, né? Ele é a base. Ele é a base para eu poder distribuir. Então aqui eu consigo perceber, olha, de 100% do imobilizado, de 100% do ativo, 57,2% é circulante e 42,8% é permanente. Olha que legal. Opa, tem alguém que chegou. Então, voltando lá. Opa, tem uma dúvida da Bia. Deixa eu ver aqui, Bia. Como essas coisas são tão mais fáceis na prática do que na teoria? Bem mais fácil, não é? A gente explicando uma coisa, na hora que a gente põe para calcular, facilita muito a vida. Então, vamos lá. Olha aqui o que aconteceu entre 32 do x0, tá vendo? Olha só. Mesma coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o valor do circulante, dividir pelo total, vezes 100, tá lá a minha participação. Então, 48,9 de 100% do ativo, de 8.493, 48,9 é no circulante, 51,1 é no permanente, tá vendo? E aí eu consigo, né, fazer a minha avaliação. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o meu passivo. A mesma coisa, aqui vai dar, pronto. Com o nosso passivo, né? Eu vou pegar os 3.813.000, vou dividir por 11.318 e vou chegar nos vezes 100, 33,7, né? Então, olha que bacana que funciona, na verdade. Eu consigo ter a minha variação, né? A minha variação vertical percentual, tá? Então, professor, isso aqui funciona lá na DRE? Também, só que lá na DRE, quem é a minha base 100 na DRE? Quem é a minha base 100 na DRE? No caso do ativo e do passivo é mole, porque é o total da última linha, né? O total da última linha do ativo, o total do ativo é o cara que eu quero analisar, né? É a minha base, e aí eu vou ver todas as continhas que estão ali no balanço, quanto que representam do todo, da base 100. Né? Então, quando eu estou olhando esse cara aqui, ó, eu pego o total do ativo, eu sei que esse é a base 100. Eu pego o total do passivo, eu sei que esse é a base 100. E aí eu estou descobrindo quanto que cada númerozinho desse representa em relação ao todo, né? Então, aqui eu pego. E quando é lá na DRE? Na DRE, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque
eu quero analisar com base na minha venda operacional líquida. Então, aí, a base 100 é a receita operacional líquida. E o restante eu vou usar, sempre dividir pela base 100. Por quê, professor? Por que eu não posso partir lá do lucro, entender do lucro e do lucro eu vou fazendo igual eu fiz lá no ativo e no passivo? Porque eu tenho que pensar o seguinte, lembra quando nós estudamos, inclusive estávamos nas aulas presenciais ainda, lá na margem bruta, margem operacional e margem líquida, que eu dei várias vezes o exemplo da pizza para vocês. Quem é a nossa pizza? É a receita operacional líquida. Ela é a nossa fonte de alegria, porque é dali que sai a grana. E aí eu começo a pensar, se é dali que sai a grana, é ali que é o 100%, é ali que é a base. Aí eu vou analisar o quanto que cada linha representa da base. Ah, que legal. Mas não é a mesma coisa da margem bruta operacional líquida que nós fizemos? Sim. O cálculo da margem bruta, margem operacional e margem líquida é a mesma lógica da análise vertical. Você pega o menor, divide pelo maior. Quem é o maior? A receita operacional líquida, né? Ah, não, mas tem situações que algumas das linhas são maiores do que a receita operacional líquida. Chamamos isso de aberração. Quando isso acontece, é alguma coisa que ficou totalmente fora do prumo. Por exemplo, o cara vendeu abaixo do preço de custo. Aí o CMV está maior do que a receita operacional líquida, né? Ah, pode existir, pode existir. O cara vendeu lá, deu um baita de um desconto e vendeu mais barato do que ele pagou. Comprei por 2, vendi por 1 e perdi 1, entendeu? Mas em vias de regra, numa situação natural, não, né? A receita operacional líquida, ela é a pizza, né? Então, tudo que vier por baixo é fatiando essa pizza, quanto que fica cada um ali, um pedacinho dela. Legal? Professora, a Raquel me chama. Professor, pode-se fazer direto a análise, pode-se fazer direto a análise? Pode. Você pode pegar na calculadora e fazer a conta direta, sem precisar jogar no Excel, fazer alguma coisa nesse sentido, sem problema nenhum. Né? Jennifer é o lucro, regra de 3, não entendi, Enio, a regra de 3. Você está falando a regra de 3 porque está dividindo um pelo outro vezes 100? Não sei se na matemática caberia como regra de 3. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Tá ficando legal, tá ficando bom. Olha a receita, então. Vamos lá. Faz a análise horizontal, análise vertical dela. Eu vou pegar o lucro líquido. Então, se eu pegar 2.408 e dividir por 26.452 vezes 100, eu vou chegar em 9,1%. Então, o que significa? De tudo que eu vendi, eu fiquei com 9,1%. E nós já sabemos que isso aqui é a nossa margem, né? Margem operacional. Né? Por que operacional? Porque aqui ele não colocou os impostos, ó, lucro ou prejuízo operacional. Ele parou no operacional. Ah, pode ser que aqui tenha aqui situação de imposto, né, resultado financeiro, mas ele não colocou. Ele quis olhar só até onde via a margem operacional. E aí ele desmembra, né? Então você vê, olha que interessante, você tem lá 20.592 e você vai dividir por 26.452, né? Vezes 100, dá 77,85. Aqui deveria arredondar para mais aqui, né? Mas enfim, 77,8 ficou aqui. Negativo. Por quê? Porque é custo. O custo ele é negativo, né? Então a proporção dele aqui em relação é de 77% negativo, certo? Tá certa essa conta mesmo, tá? Ele está representando 77,8% negativo. Essa é a lógica do negócio. Ah, professor, mas esse negócio negativo eu não consegui entender. Entenda o seguinte, que ele está tomando de toda a minha receita 77,8%. Por isso que se eu pegar 100% menos os 77,8, chega nos 22,2. Não sei se vocês conseguiram compreender. Porque geralmente quando eu explico isso daí, dá aquela travada por conta do sinal negativo. Então, ó, vou repetir.
Exatamente, é. Vou repetir. Repita, repita. Olha só. Tudo que eu vendi, 26.452. Quando eu divido o custo pelo que eu vendi, ele me fala que deu 77,8% negativo. O que eu vou interpretar? Que de 100%, que é 26 mil, 77,8, que é 20.592, é o que eu estou tirando das minhas vendas, é o que eu estou consumindo, porque é o valor que eu paguei na mercadoria. Então, de 100% que eu vendi, 77,8% é do meu fornecedor. É o quanto que eu paguei na mercadoria, entendeu? Então, de 100% que eu vendi, 77,8% não é meu. Não é meu. Eu tenho que comprar mercadoria. Então, ele é negativo. Então, ele está dizendo para mim que de 100% do que eu vendi, 77,8% não é meu. E o que é meu? Só os 22,2%. 100 menos os 77,8 dá 22,2. E os 22,2 também dá para fazer a continha. 5.860 dividido por 26.452 vezes 100 dá 22,2. Então, olha que legal. Eu estou pegando o valor menos aquilo que eu paguei e eu chego no percentual de margem. E olha que margem é. Lucro bruto é a margem bruta. Então aqui eu estou começando a ver o peso, né, do quanto que me custa a mercadoria, né, custa o produto vendido, daquilo que eu vendi. Legal, não é? Tudo que você pagou vai ser negativo, porque é seu. Né? Você vai, exatamente, tudo que você pagou vai ser negativo, por quê? Para ver o que te sobra. Comprei por 1, vendi por 2 e ganhei 1. Então, se eu vendi por 2, os dois são meus? Os dois é 100%. Os dois são meus? Não, senhor. Por quê? Porque eu vou ter que comprar mercadoria de novo. Então, dos dois, eu vou tirar o que eu paguei na mercadoria. Aí me sobrou um. Esse é o lucro bruto. Esse é o meu número. Então, eu não estou, quando eu faço a venda por dois, os dois não são meu. Né? 100% não é meu. O que é meu? Apenas 50%. Os outros 50% é do meu fornecedor. Certo? Alto mesmo, Paulo. Esse lucro é bruto. Ainda tem que descontar financeiro, exatamente. Então, o lucro bruto sempre tem que ser um lucro alto. Assim. A gente tem que sempre considerar, principalmente quando é indústria, tá? Ele tem que ser um lucro bruto alto para poder compensar todo o apoio ali depois, para compensar as operações. Né? Se você trabalha numa empresa com lucro bruto é muito pequeno, é uma empresa de alto risco, porque se ela não tiver giro, né, ela tem problema para poder pagar as operações dela. Muito bom. Legal. Acho que todo mundo entendeu a análise vertical. Vamos falar de análise horizontal. Então, agora eu vou voltar aqui no balanço. Então, essa coluna aqui é o que a gente chama de análise horizontal. Nessa análise horizontal, ó, eu só estou fazendo uma comparação com o ano de X0. Tá vendo? Você está vendo que está assim, ó, 31/12 do X1, 31/12 do X0. Por quê? Porque a gente tem, na hora que eu faço a demonstração do balanço, eu sou obrigado sempre a mostrar o ano corrente, né? E ao lado o ano eu tenho que mostrar o ano passado, o ano anterior, certo? Então sempre eu vou estar pegando assim. É óbvio que na minha análise horizontal ela vai ser sempre de mais do que um período, tá? Ela vai ser sempre mais do que um período, tá bom? Então eu posso ter aqui X1, X2, X3, X4, certo? Nesse caso, para simplificar, nós pegamos só um ano de evolução. Então nós vamos analisar o que aconteceu de X0 para X1, entendendo que o X0 ele é o 100, ele é a minha base inicial. Então eu vou comparar, partindo dele, o que é que aconteceu, certo? Como é que eu faço essa conta aqui, professor? Olha aqui a formulinha, ó. Ano, né, menos a base, né, aqui está igual a vezes 100. Então eu vou pegar lá, qual que é o ano corrente que eu tenho aqui? 6.480.
Aí os 6.480 eu vou dividir por 450. 450. E aí eu faço vezes 100. Então eu vou repetir. Como é que eu cheguei no 156? Eu peguei o ano corrente, o ano atual, eu dividi pelo ano base, que é o ano inicial, x0, vezes 100. E aí chegou em 156. Ó, faz ali com o permanente, a mesma lógica, ó. 4.838 dividido por 4.343 vezes 100. Deu 111%. Legal? 111%. Se eu fizer isso aqui agora ao contrário, olha o que está acontecendo. Eu tenho um número menor aqui. Se eu pegar 975 dividido por 1.112, 1.112, vezes 100 dá 88% de variação. Certo? E aí vai para todos os caras. Inclusive, o total do ativo, o total do passivo, você faz a mesma lógica. O ano corrente dividido pelo ano anterior, o ano passado, vezes 100. E aí você chega nesses números. Bom, entenderam como é que eu fiz a conta ali? Continha, foi tranquilo para a gente resolver? Agora vamos interpretar, que é o mais importante desse negócio. Né? Qual que é a interpretação? A interpretação é assim, ó. Se o ano zero ele é 100, quanto que eu caminho a partir de 100? Por exemplo, 156. Eu evoluí 56. Como é que eu faço? É só tirar o 100. Se você pegar, ele não era ano base 100, se você tirar o 100, quanto que você cresceu? 56%. Então, o 100 é o todo, o atual. Quanto que do atual eu cresci? Cresci 56%. Certo? Então, se der menor que isso, você... É isso, Amanda! Eu regredi. Exatamente. Que é o que acontece ali, ó. Vamos voltar aqui no número, ó. É o que acontece aqui, ó, na linha de investimento, ó. Ele regrediu, ele tinha 1.112 e caiu para 975 milhões, ó. Tá vendo? Ele regrediu, ó. Então eu vejo que se eu pegar 100%, né? Eu pego 100% menos os 88, eu tenho 12% negativo aqui, né? Se eu pegar, desculpa, os 88 menos os 100, vai dar 12 negativo. Eu regredi, né, 12%. Então ele caiu, a variação de 88, ele caiu, né, 12%. Ah, legal. Você vê como que é facinho? Ah, pessoa, beleza, entendi a variação. E entendi também a análise vertical, entendi a análise horizontal. E daí? Para que serve? Gente, é uma das primeiras coisas que a gente faz para fazer análise numérica de balanço, de DRE. Por quê? Porque aí eu consigo começar a comparar a empresa com ela mesma. Olha que legal, eu podia pegar um balanço da minha concorrente, fazer a mesma continha e comparar. Aí eu ia falar, bom, como é que está a minha concorrente? Olha, minha concorrente, ali no imobilizado, nesse X1, ela estava em 70%, eu estou em 27,5%. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? A minha concorrente tem mais dinheiro investido no imobilizado do que eu? Será que tem alguma coisa errada? Aí você vai falar, bom, deixa eu analisar minha rentabilidade. Né? Eu estou tendo lucro maior do que o dela, aí eu olho lá, o meu lucro está 9,1%, né? E no dela está 0,3% da minha concorrente. Falo, não estou fazendo nada errado não, porque ó, estou aqui com mais, eu tenho mais lucro do que ela e meu imobilizado ele é menor. A minha concorrente está com um imobilizado menor, maior do que o meu. Então significa que ela não está conseguindo fazer esse negócio girar. Né? Então você começa, você vê que legal? Você começa a cruzar a informação. Ah, tá. Eu tenho, a minha concorrente tem mais grana concentrada no imobilizado do que eu. Isso é bom ou ruim? Deixa eu comparar o lucro. Aí eu vou lá no lucro. Meu lucro é maior do que o dela. Ah, então eu acho que eu estou trabalhando direito. Deixa eu analisar outras coisas, entendeu? Aí você começa a puxar. Aí você chega lá e faz assim, mas ela tem mais lucro que eu. E o mobilizado dela é maior. Eu estou deixando de atender cliente.
Alguma coisa está acontecendo e o cliente não está vindo na minha loja, não está comprando de mim, porque eu não estou tendo infraestrutura para atender. Aí eu vou lá, eu sou uma transportadora. Putz, tem bastante demanda e eu não tenho caminhão. Eu tenho que pôr mais caminhão, porque está aquecido o negócio. Então, para poder girar, meus caminhões não estão dando conta. Eu tenho que colocar mais caminhão. Ah, não, eu estou com muito caminhão, né? Então, eu estou com o imobilizado alto e meu lucro está baixo. E a hora que eu comparo com a concorrente, o lucro dela está maior e o imobilizado dela está menor. Então, eu estou sobrando caminhão. Tem que tirar, tem que vender imobilizado. Tira peso do barco, né? Para que você possa ficar mais leve para poder ganhar mais. Então, olha que legal como eu começo. Aí o circulante, né? Eu poderia abrir ali aquele circulante. Se para a empresa o problema é o estoque, né? É o operacional, ali onde você viu sintético circulante, você abre. Você fala, circulante, aí embaixo você coloca bancos, clientes, estoque. E faz a conta percentual vertical para esses três caras. Do jeito que abriu para o imobilizado, né, investimento, eu abro para o circulante. E aí eu vou analisar, putz, olha quanto que eu tenho concentrado no meu estoque. Eu tenho 70% do meu ativo está no estoque, cara. E meu concorrente só tem 30%. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Aí deixa eu ver lá o meu lucro. Deixa eu ver os meus custos. Percentual dos meus custos sobre as minhas vendas. O meu está 77%, do meu concorrente está 40%. Putz, cara, ele está comprando mais barato que eu e está conseguindo girar o estoque dele. Então, você começa a analisar o mercado, você começa a entender, olhando para a concorrência. Mas você também pode fazer uma outra análise, você com você mesmo, que é o caso desse modelo, desse exemplo que está ali. Você tem ali vários anos, e aí você começa a avaliar. Como que eu estava há alguns anos com total de imobilizado? Quanto que eu estava há alguns anos com estoque? Como que eu estava há alguns anos com lucro, né? Então você começa a ver se você está crescendo, se você está empatando, se você está, né? Você consegue ter uma medição. Pensa assim, imaginou que legal? Dá para você jogar isso em gráfico no Excel, dá para você montar umas apresentações em PowerPoint para o pessoal poder entender o que está acontecendo com a empresa. É muito legal. Você consegue mostrar como que a empresa está caminhando. A Cauane também questionando. Top, professor. Seria possível dar exemplos assim posteriormente para análises de investimentos? Seria interessante também. Claro, vamos pegar depois, né? E montar alguns exemplos de comparabilidade. Mas nisso daí a gente vai depois ter a ideia é fazer um trabalho depois para a gente poder montar isso daí, né, com uma coisa mais prática, né, pegando duas empresas, comparando as duas empresas. Mas é super simples, é bem tranquilo para a gente poder montar. Com base, se você tem as informações disponíveis, qual que é o segredo? Sintetiza isso para facilitar, né? E aí você só abre aquilo que você vê que é relevante, que você vê que tem uma distorção. Por exemplo, se você pegar uma empresa com 5 anos e ela tem pouca oscilação de percentual de um ano para o outro, é quase que se mantém ali numa reta. Aí você vai falar, pô, que empresa sem sal, essa empresa não. Dependendo, essa empresa é fantástica. Por quê? Porque ela tem uma estabilidade de voo, ela tem uma estabilidade de resultado. Então, pô, para o cara que é investidor conservador, eu vou pôr dinheiro nessa empresa. Né? Porque ela não fica tendo hora fada, hora bruxa, né? Te deixando lá com os cabelos em pé. Não, ela mantém ali o ritmo dela, ela consegue ter uma sustentabilidade, né? Então é muito legal esse tipo de análise, dá para você analisar as empresas no histórico dela. Legal, gente! Passar rápido, hein? Vou te ver, 8h18 já. Sou muito rápido. Mas com isso, nós fechamos todo o raciocínio teórico que eu tinha que passar para vocês. Então, todos os principais indicadores que a literatura trata, a gente falou, legal? Ah, professor, mas tem mais indicadores? Tem mais. Mas esses mais indicadores eu vou deixar para vocês verem lá na pós-graduação, na especialização, porque né, não dá tempo. E aí nós vamos investir né, naquilo que é o nosso arroz com feijão básico, importante para a gente começar a trabalhar, tá bom? Mas tem muita coisa boa aí que dá para explorar, para aprender, legal? Próximas aulas, vou pegar tudo isso e vamos começar a fazer exercício para fazer fixação e interpretação. Não percam, não faltem, beleza? E é isso aí.
Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, manda lá um áudio no WhatsApp, depois eu respondo para vocês. Estou sempre à sua disposição. Aqui você sabe, você está sempre no meu